Bom dia, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical, nesse domingo, que possamos ter um bom tempo de aprendizado, de edificação, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações e nos conformar à sua vontade. Nosso desejo é que todos possam estar satisfeitos nas circunstâncias que Deus coloca diante de nós, para que possamos ser conformados ao caráter de seu Filho, né? Independente das circunstâncias que nos apresentam, que possamos reagir a essas circunstâncias de maneira apropriada. Amém? Nosso desejo é que os irmãos possam aprender, possam louvar o nosso Deus, possam ser fortalecidos nesses tempos de dificuldade. Esperamos que todos possam estar bem, na medida do possível, estejam orando uns pelos outros, né? Toda quarta a gente tem orado, então alguns irmãos estão com alguns problemas de saúde, então estejam orando, alguns outros com dificuldades, familiares, amigos, coloquem isso em sua agendinha aí de oração, estejam orando por cada um, amém? Vamos iniciar orando ao nosso Deus, agradecendo por essa oportunidade que Ele nos dá, os meios que Ele nos fornece para conhecermos mais acerca da sua vontade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos pela tua misericórdia, a tua graça. Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados e te pedimos por esse tempo de aprendizado que o Senhor venha falar aos nossos corações. E pedimos pelo fortalecimento de cada um dos irmãos, que eles possam cada vez mais se conformar à imagem de Teu Filho e glorificar o Seu nome com a sua maneira de viver aqui sobre a terra como peregrinos, forasteiros, pertencentes a uma cidade celestial, ansiando pelo Seu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que virá e levará cada um daqueles que confiam em Ti para junto dele. Assim te oramos, Senhor, nesse tempo que teremos. Assim te pedimos por esse tempo que teremos. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, que te oramos. Amém. Amém. Se você não reuniu a família, reúna, né? Se você está fazendo alguma coisa e não parou, pare. Se você não pegou a sua Bíblia, pegue agora, né? Vamos aprender mais do Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 26, diz o seguinte: eu vou aguardar os irmãos pegarem a Bíblia, se ainda não pegaram. Mateus capítulo 5, versículo 21 a 26. Todos pegaram a Bíblia? Amém? Amém. Ouvirdes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, que o Senhor possa aplicar ao nosso coração a sua palavra. Esse é o texto que vai ser discorrido hoje pelo irmão Marcos, né, na escola bíblica. Que Deus possa trabalhar em nossos corações e que o irmão Marcos possa apresentar com fidelidade a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos louvar o nosso Deus nessa manhã, iniciando, louvando, agradecendo ao Senhor pelo fato, logo pela manhã, a gente desfrutar
das misericórdias do Senhor, de poder render graças a Ele com um cântico logo de manhã. Então vamos louvar o nosso Deus, agradecendo a oportunidade e o privilégio de nos reunirmos logo de manhã para render graças a Ele e poder conhecer mais acerca dele. Amém? Vamos louvar o nosso Deus. Olá, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Vamos louvar ao Senhor com este corinho que tem por título Logo de Manhã. Logo de manhã quero te buscar, tua voz ouvir, teu amor sentir e estender as mãos para te louvar, derrama meu coração sobre o teu altar, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim, que vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor. Mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Amém. Que belo hino, que possa ser fruto esse cântico, esse louvor no coração dos irmãos, um coração sincero que reconhece o privilégio de louvar o Senhor e de desfrutar da misericórdia e da graça dele. Amém? Vamos continuar aprendendo do Senhor agora com a leitura bíblica. Em Salmo capítulo 2, eu gostaria que todos os irmãos fossem até lá, o Salmo capítulo 2, e a irmã Isabel vai poder adorar o Senhor, servir ao Senhor, fazendo a leitura bíblica no Salmo capítulo 2. Vamos acompanhar a leitura nesse momento.
Bom dia, irmãos. Então, vamos à leitura do livro de Salmos, capítulo 2. Por que se amontinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Amém. Amém. Que a palavra do Senhor possa se fazendo morada em nossos corações, né? A cada momento, a cada necessidade que nós temos, possamos nos lembrar da palavra do nosso Deus. E para isso é necessário lermos, aprendermos, decorarmos e sermos alimentados por ela, né? Vamos continuar louvando ao nosso Deus, reconhecendo agora a santidade do nosso Deus nesse momento, e logo após teremos o estudo da palavra do nosso Deus com o irmão Marcos na escola bíblica. Deus é santo. Então vamos reconhecer esse atributo do Senhor através desse canto. Vamos louvar o nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor com um hino do Voz de Melodia, de número 15, que tem por título Deus é Santo. Deus é santo, Deus é justo, e seu nome louvaremos, pois é digno. Adoremos e invoquemos o teu nome santo aqui. Deus é santo, Deus é justo, te louvamos, Cristo amado. Com o sangue do Senhor fomos comprados. Este sangue que verteu exige todo o nosso amor. Te louvamos, Cristo amado. Santo Espírito nos controla, lava os nossos corações, nos santifica. Precisamos do poder para seguir, te obedecer. Santo Espírito nos controla. Aleluia, aleluia, cantaremos todos juntos, aleluia. É a canção que cantaremos com os anjos lá no céu, aleluia, aleluia. Bom dia, irmãos. Estamos aqui reunidos para mais uma escola bíblica dominical e vamos continuar no nosso estudo sobre o Sermão da Montanha. Hoje nós vamos tratar especificamente de Mateus 5, do versículo 21 ao 26, ok? Então, primeiramente, vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra, Senhor Deus. Obrigado por estarmos aqui reunidos
nesta manhã, Senhor Deus, para este culto, que o Senhor fale aos nossos corações, Senhor Deus, trabalhe em nossa vida e nos ajude, Pai, a andarmos conforme Tu queres. Perdoe nossas falhas, nossos pecados. Por tudo isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos iniciar com a leitura. Mateus 5, do 21 ao 26. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagardes o último ceitil. Desculpa. Então, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade ao sermão, e o Sermão do Monte hoje traz mais uma particularidade. Nós vemos que no decorrer do discurso, Jesus ele muda, não vou dizer muda o foco, mas ele vai tratando de coisas separadas. As bem-aventuranças, nós vimos que ali estava o padrão de comportamento que ele queria que o crente seguisse. Ali é um padrão de comportamento para todos os cristãos, são as bem-aventuranças. Depois aí ele vai falar que ele não veio para abolir a lei, veio cumprir a lei. E hoje é uma amostra do que ele realmente vai fazer. Então, ele falou, nós vimos semana passada, que Jesus Cristo não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir a lei ele veio cumprir o espírito da lei que tinha sido, vamos dizer assim, abandonado pelos líderes religiosos de então. Então nós vimos que Jesus ele cumpriu a lei nos seus três aspectos. O aspecto moral, no sentido que ele foi perfeito, ele seguiu todas as ordenanças que a lei trazia. No sentido cerimonial, que ele cumpriu toda aquela parte cerimonial, sendo ele próprio o último sacrifício. E ele cumpriu no aspecto judicial, no sentido de que agora ele é nossa justiça. Nós não somos Israel, nação teocrática, não existe mais, e nós não somos regidos pela lei do Antigo Testamento na nossa vida civil. O aspecto judicial da lei era para reger o aspecto civil de Israel. Israel não existe mais como uma nação teocrática, ela é uma nação democrática hoje, mas não segue mais esse aspecto judicial. Por isso que nós não temos mais a lei do olho por olho e do dente por dente. Até porque Jesus veio dar esse novo cumprimento à lei. Ele veio trabalhar justamente no aspecto moral da lei. Então, no versículo 20, semana passada, nós vimos também que Jesus tinha falado que se nossa justiça não excedesse a dos escribas e fariseus muito, nós não veríamos o reino dos céus. Por que isso? Porque nós vimos que a justiça dos escribas e a justiça dos fariseus era aquela justiça morta, era uma justiça. Eles esqueceram o aspecto, como eu já falei, o aspecto moral da lei. Eles se dedicaram ao aspecto judicial, ao aspecto principalmente cerimonial. Eles se importavam com os sacrifícios, eles se importavam com o cerimonial, eles se importavam com aquelas regras estritas que você tinha que cumprir no seu dia a dia. Mas eles perderam o sentido verdadeiro da lei, da misericórdia, do amor a Deus, do amor ao próximo. E foi isso que Jesus acusou os fariseus naquela época.
E é isso que Deus já acusava os líderes religiosos de Israel desde o Antigo Testamento. Como a gente falou, que ele disse, né, misericórdia eu quero e não sacrifício. Então, Jesus veio cumprir a lei nesse sentido, veio mostrar o espírito da lei que nós deveríamos cumprir, e também ele se torna a nossa justiça e mostra também que o padrão da lei que nós temos que seguir hoje, no seu aspecto moral, é muito mais rigoroso do que o que os fariseus queriam seguir naquela época. Ok? Então, o que é que acontece? A partir do versículo 21 até o final do capítulo 5, ou seja, todo o capítulo 5, a partir do verso 21, Jesus vai demonstrar como é que ele vai trabalhar o espírito da lei. Ele vai mostrar 6 artigos, vamos chamar assim. Ele vai dar 6 referências do Antigo Testamento. Vai mostrar como é que os fariseus seguiam, como os líderes religiosos seguiam, e como, na verdade, e qual é, na verdade, a interpretação correta dessas referências. E a primeira referência é justamente essa do capítulo 21, que é o que nós vamos ver aqui hoje. Então nós vamos ver que o negócio é mais duro do que os fariseus tratavam com o povo antigamente. Então no verso 21, Jesus vai dizer: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, a citação que Jesus está falando aqui, não matarás, ela é uma citação de Números 35. Vamos até lá. Números 35. Do verso 30 e 31. Todo aquele que ferir a uma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida. Mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra, e não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. O que é que ele está dizendo? Se alguém comete um crime, mata alguém, e for denunciado, for descoberto, for denunciado pelo menos 2 testemunhas, nunca menos de 2 ou mais testemunhas, então aquele homicida seria morto. Da mesma forma que ele matou, ele seria morto. E a gente lembra, nós já falamos disso na nossa escola dominical, que existia a expiação pelo pecado. Quando você cometia um pecado, você podia fazer uma expiação por esse pecado. Você podia fazer um sacrifício para cobrir aquele pecado. O homicídio, ele não aceitava expiação. Então, se alguém matou ele, certamente morreria. Lembrando que isso era um homicídio que a gente chama hoje de doloso. É um homicídio com intenção, é matar alguém com a intenção de matar. No Antigo Testamento também ele previa a figura do que nós chamamos hoje de homicídio culposo. É aquela morte por acidente. É a morte sem querer. Para isso, a lei previa salvaguardas, né? Existiam as cidades de refúgio, para onde quem cometesse um homicídio sem intenção poderia fugir. Mas vamos voltar à situação aqui. Então, se alguém cometesse um homicídio, deveria morrer. Isso aqui está em Números 35, 30, 10. Que, por sua vez, é uma aplicação judicial de Êxodo 20, 13. E também de Deuteronômio 5, 17. Deuteronômio 5, 17 e Êxodo é o mesmo texto, que ambos trazem os 10 mandamentos. Então, Deuteronômio 5, 17 diz assim: não matarás. Então, a ordem estava explícita em Deuteronômio, nos 10 mandamentos: não matarás. Não pode haver
o homicídio. Esse não matarás é um homicídio. Não é que ninguém poderia ser morto em hipótese alguma. A gente viu que a pena de morte existia naquela época e era aplicada. Mas alguém matar outra pessoa com intenção, qualquer outro motivo, aí acarretava num crime. E a pena era a morte. Então, o que é que acontece? A aplicação aqui na lei, nos 10 mandamentos, era não matarás. Em Números 35, já trazia a pena. Se alguém matar, será morto. Mas aqui é uma leitura fria da coisa. Era uma aplicação judicial. Aqui faz parte do aspecto judicial da lei para a nação de Israel. É um código, é uma das partes do chamado Código Penal que está no Antigo Testamento. Então, quando Deus fala nos 10 mandamentos, não matarás, aquilo ali tem uma aplicação, tem uma implicação não somente judicial, também tem uma implicação moral. Os fariseus, eles tratavam isso aqui unicamente de uma forma judicial, o que é como a gente trata hoje aqui no nosso governo secular, nosso governo temporal. Se alguém matar, Código Penal, vai ser julgado e não temos pena de morte, mas vai preso, vai ter que cumprir uma pena. Isso é um aspecto judicial. Você cometeu um crime, você vai responder, você vai pagar por esse crime. E resume-se nisso. É uma questão puramente jurídica. Mas Cristo, ele vai trazer outra questão, que é a questão moral do homicídio. Então, a implicação ela é maior do que o que os fariseus colocavam normalmente. Então ele começa aqui, quando ele voltando lá a Mateus 5, Mateus 5, 21, o texto começa: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então, quando ele diz, isso foi dito aos antigos, então era a interpretação que os antigos davam a esse texto. Ou seja, ele estava dizendo ao povo, os seus líderes lhe ensinaram desse jeito, lhe disseram isso, não matarás, e se matar vai ser réu de juízo. Então, isso é o que eles aprendiam dos seus líderes. Então, eles traziam a letra fria da lei. E quando Cristo agora está mostrando isso, ele vai trazer de outra forma. Aqui ele vai trazer a interpretação moral da lei, que está no versículo 22. O que é que ele diz no verso 22? Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca ou de tolo, será réu do sinédrio. E qualquer que ele chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Aqui Cristo está colocando o quê? Que a situação não é apenas o ato de matar. Ele está tratando também da intenção. Nós vamos ver muito isso no decorrer do Sermão do Monte, em especial nessas seis referências do Antigo Testamento, em que Jesus ele não vai trabalhar apenas no ato de fazer uma coisa que a lei dizia ser contra, mas na própria intenção daquele que fazia aquilo. Enquanto os fariseus eles puniam o ato, Cristo vai condenar a própria intenção de realizar. E é o que ele está fazendo aqui. Ele diz, não é apenas matar alguém, apenas você sentir ódio do seu irmão, você chamar ele de tolo, você chamar ele de louco, isso já é um crime terrível aos olhos de Deus. Então, ele vai trabalhar na intenção do coração, que é muito pior do que você trabalhar no ato.
Imagine se nós fôssemos julgados hoje, no contexto secular, não pelas nossas ações, mas pelos nossos pensamentos. Quantos crimes nós teríamos cometido? Então Jesus está fazendo exatamente isso. Ele tá dizendo que a lei vai nos atingir não apenas nos nossos atos, mas nas nossas intenções. Então, o que é que ele coloca aqui? É que a motivação do homicídio, nesse caso aqui o homicídio doloso, o homicídio intencional, o que movia um assassino a matar outra pessoa, a matar um irmão? No irmão não no sentido, como a lei era para os judeus, os judeus eram considerados irmãos entre si. Então você matar outro judeu era o crime que a lei estava atingindo. No nosso caso, um semelhante. Você matar alguém, qual é a motivação? Motivação é ódio, é ira, é raiva. Então, essas intenções que causam o homicídio, elas são condenáveis. Então, essa mesma emoção é o que faz você sentir raiva do seu irmão. Quando nós sentimos, nós nos iramos com algum irmão por qualquer motivo, aqui até no texto diz, sem motivo se irá contra seu irmão. Tem alguns textos que dizem que esse sem motivo foi colocado depois, não estaria nos textos originais. Eu não posso afirmar. Nas versões corrigidas ele coloca o texto entre aspas, entre colchetes, para dizer que não estão em alguns textos. O que torna o texto pior, se você entender assim, porque aqui ele está dizendo que se você se encolerizar contra seu irmão sem motivo, e aqui, se esse versículo realmente não faz parte, está dizendo que você não pode se encolerizar nem com motivo. Você não pode sentir ódio de forma alguma do seu irmão. Você não pode falar mal dele de forma alguma, chamar ele de raca, como ele coloca, é tolo, cabeça oca, ou dizer uma coisa assim com seu irmão. Então Jesus está condenando esse sentimento. Em Marcos 7, Marcos 7, 21 até o 23, diz o seguinte: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Aqui é quando os fariseus acusam os seguidores de Jesus de não comer, de não lavar as mãos para comer. E Jesus diz que o que entra não é o que contamina é o que sai. E essas coisas saem porque elas preenchem o coração. Se isso está no coração, é o que o homem vai deixar sair. Isso é o que contamina. Então Jesus está tratando justamente dessa intenção. Não é o ato, é a intenção. E aqui o homicídio. Então tudo isso é causador do homicídio. E a ira ao irmão é como se fosse um homicídio. Se você trata na intenção, então matar é tão ruim quanto sentir ódio de um irmão. Em 1 João 3,15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Se alguém sente ódio do irmão, como é que essa pessoa pode dizer que é um cristão verdadeiro? Será que realmente essa pessoa nasceu de novo? Será que realmente essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus, uma pessoa que guarda ódio, guarda rancor? Ou, como até a Bíblia coloca, é praticamente um homicida no coração? Então, isso é para nós vermos que o que Cristo está trazendo para nós agora é muito mais rigoroso do que o que a lei
do que a interpretação da lei que os fariseus davam. Porque o aspecto moral da lei, ele trabalha dentro do coração do homem. Então, o simples se irar contra um irmão já é um delito grave. Mas aí vem a situação: é crime, é pecado se irar? A ira em si não. Quando a gente vai aqui em Efésios 4, Efésios 4, 26, diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós nos iramos. Deus se ira, Cristo se irou quando esteve aqui, mas a ira deles é uma ira santa, é a ira que quando a própria santidade de Deus é violada. A ira dele é nesse sentido. Cristo, quando entrou lá no templo e expulsou os vendedores, em Mateus 21, ele irou-se por quê? Porque a casa de Deus, o templo de Israel, era considerada a casa de Deus. Era lá que estava a Arca da Aliança. Então, quando Cristo entra ali e vê aquele shopping, vamos dizer assim, que se tornou o templo, ele irou-se de uma forma que ele pegou um chicote e saiu expulsando todo mundo lá de dentro. Ele dizendo que a casa de meu pai será chamada casa de orações e vós a transformaste num covil de ladrões. No pior que não era nem um shopping de comércio, era negócios fraudulentos que eram feitos ali mesmo, era comercialização da fé. A gente vê isso até hoje em dia, né? Mas isso estava acontecendo. Então, Cristo se irou, mas foi uma ira santa, foi uma ira porque a santidade de Deus estava sendo violada. Deus se ira no Antigo Testamento várias vezes, também quando a santidade dele é violada. Então, nós podemos nos irar. Nós podemos nos irar contra uma causa justa, vamos chamar assim, quando a própria santidade de Deus é violada, e é possível que nós nos iremos, nós tenhamos algum momento de irritação, vamos dizer assim, com o irmão. Mas o que é que o texto de Efésios diz? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é que quer dizer? Não vá dormir com ódio no coração. Ou, trazendo um texto mais fácil, de uma forma mais fácil, se você está irritado com alguém, resolva esse problema de irritação, que é o que o próprio Cristo vai ensinar também. E voltamos lá para Mateus 5. No verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, ainda que você esteja fazendo uma coisa extremamente importante, vou fazer uma oferta ao Senhor, eu vou fazer alguma coisa importante para a igreja, alguma coisa importante para Deus. Se você se lembrar que você está com algum problema com algum irmão, pare o que você está fazendo, reconcilie-se com seu irmão e depois você volta. Porque como é que você vai ofertar uma coisa a Deus com um coração cheio de amargura, cheio de ira, de rancor, de ódio? Então, isso é o que Cristo está dizendo ali. A coisa mais importante é nós estarmos bem com Deus e com nossos irmãos. Então, se alguém tiver se alguém está com algum motivo, qualquer coisa, alguma irritação, alguma desavença com algum irmão, resolva logo isso. Porque isso vai atrapalhar com certeza a nossa própria relação com Deus,
Como Cristo fala, né? Como se a gente não ama o irmão que está vendo, como é que vai amar a Deus que não está vendo? É uma inconsistência, né? Então Cristo está dizendo aqui: se tiver alguma coisa para fazer, primeiro se reconcilie com seu irmão. Depois vá e faça o que tem que fazer. 1 Coríntios 6, o verso 7, o apóstolo Paulo critica os coríntios por causa de problemas entre irmãos. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo ficou horrorizado quando viu que tinham irmãos indo na justiça secular, na justiça do mundo, contra outros irmãos. Ele diz: vocês vão julgar os anjos, vocês vão julgar o mundo lá no reino futuro e não conseguem resolver desavenças entre vocês. Ao contrário, tem que levar as pessoas, os irmãos da igreja, para um juiz do mundo. Isso é escândalo até para a própria igreja. A mesma coisa funciona hoje. E o que é que Paulo dizia? Por que você não sofre o dano? É melhor você sair com prejuízo do que envergonhar a igreja de Deus. Porque quando um irmão tem demanda contra outro e leva isso para o mundo, o que é que o mundo vai dizer? Os crentes não se resolve nem entre eles e querem ser santos. Traduzindo isso para os dias de hoje, mas é o que acontecia naquela época também. Então, não é possível nós andarmos fiéis a Deus se nós temos demandas contra nossos irmãos, se nós temos sentimentos de ira, de raiva contra nossos irmãos. Se nós voltamos para Mateus 5, mais para frente um pouquinho, Mateus 6, a gente vai ver isso daqui a algumas semanas, mas em Mateus 6,12, lá na famosa oração do Pai Nosso, diz o quê? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós temos realmente condição de orar dessa forma? Nós realmente perdoamos? Nós queremos realmente que Deus nos perdoe como nós perdoamos aqueles que nos ofendem? Fica isso aí para nossa meditação, não é? Então, nos versos 25 e 26 de Mateus 5, ele vai dizer assim: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz entregue ao oficial de justiça e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagardes o último ceitil. Ele faz uma relação entre uma disputa entre irmãos, no verso 22 e 23, e uma disputa judicial, secular, né, no 25 e no 26. Então, a questão aqui, o cerne desse texto, o que Cristo está dizendo é: nós cristãos não podemos ter demandas uns com os outros. Nós não podemos sentir ódio, ira, rancor contra um irmão, porque para o aspecto moral da lei, isso é tratado como um homicídio. É o mesmo sentido do homicídio. Por isso que nós não podemos fazer isso. Então nós temos que perdoar a todos. Temos que saber lidar com os problemas entre irmãos. Problemas somos todos humanos. Mas nós temos que fazer de uma forma que isso não atrapalhe a comunhão na igreja. Porque irmãos com demandas uns com os outros, com ira, com ódio, com rancor, atrapalha a comunhão da igreja, atrapalha o crescimento da igreja e atrapalha a nossa própria comunhão com Deus. Então,
não sejamos fariseus, seguindo letra morta, mas a palavra de Deus que é viva e eficaz. Amém? Então, esse foi o nosso texto de hoje, e nas próximas 5 semanas nós vamos ver nesse mesmo sentido que o aspecto moral da lei é muito mais rigoroso do que a letra da lei, porque Cristo vai trabalhar na intenção do nosso coração. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos quebrante, Pai, que possamos andar como Tu queres que sejamos, meu Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajude, Senhor Deus, a sermos mais fiéis a Ti. Por tudo isso te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nossa oração é que cada um possa ter sido edificado com a palavra do nosso Deus. Relembrando aos irmãos, né, que estaremos retornando hoje à noite, às 6h30, aprendendo mais acerca da palavra do nosso Deus com a exposição de 1 Coríntios. E ali a gente vai iniciar a ver os problemas que se tinha em Corinto, e um desses problemas é a desunião dos irmãos, né? Então vai ser um bom tempo de aprendizado. Desde já estejam orando para que o Senhor fale grandemente aos nossos corações. Amém? Então às 6h30 estaremos de volta. Desejamos que os irmãos tenham uma boa tarde, um bom almoço, né? Que possam descansar no Senhor, desfrutar na soberania de Deus, e logo mais à noite estaremos de volta aprendendo mais acerca desse Deus maravilhoso. Amém? Deus abençoe e tenha uma excelente tarde. A lei que condenava abolir